Olá, sou a professora Andréa Mendes e quero convidar você hoje para a gente conversar sobre um dos períodos mais interessantes da história, chamado de período medieval ou Idade Média. Esse período, ele tem as suas raízes lá no Império Romano, que no finalzinho do século V, em 476 depois de Cristo, teve o colapso de suas estruturas em função de diversos fatores internos e externos. De fatores internos, nós podemos falar sobre a corrupção política e a má gestão dos seus imperadores. Como fatores externos, podemos apontar a invasão sistemática dos povos germanos em suas fronteiras, o que levou então ao desmantelamento também do império. Com o final do Império Romano, muitas instituições e estruturas foram desaparecendo. Porém, é importante pensar que aquela sociedade romana, ela ganhou uma nova roupagem, principalmente porque os patrícios ou a elite, fugiu, escapou para as suas terras nos campos, para as suas vilas e deram origem a um novo sistema chamado colonato, no qual os seus antigos escravos eram convertidos em servos e agora tinham direito a casar, a constituir família, desde que estivessem presos à terra. O colonato é um elemento de origem romana e que vai fazer parte, então, dessa estrutura do período medieval. Porém, nós podemos aqui também ressaltar o papel da Igreja Católica, que foi a instituição surgida dentro do Império Romano e que conseguiu manter uma unidade cultural e religiosa que foi importante para a Europa Ocidental vivenciar então esse período que durou 10 séculos, né? A Idade Média, então, durou 1000 anos. Bom, sabendo que nós temos a origem do colonato que transformou o escravo em servo, e nós temos então o papel da Igreja Católica como elemento de coesão, nós vamos então pensar aqui nas contribuições dos povos germanos. A gente não está nem um pouco habituado a ouvir essa expressão, povos germânicos, povos germanos, porque durante muito tempo os livros de história, alguns historiadores, historiadoras também, chamavam esses povos de povos bárbaros. E essa denominação bárbaros, ela foi criada ainda na Grécia, porque os gregos antigos acreditavam que todos que não tinham a cultura helênica, aquela cultura mais refinada, sofisticada, inteligente, não eram considerados então cidadãos, logo não eram classificados como pessoas, civilizadas. E para eles criaram um termo de bárbaros. O Império Romano herdou essa visão a partir dos gregos e também denominava os povos que viviam em suas fronteiras dessa forma. Por que eu falei povos que viviam em suas fronteiras? Porque no início os germanos eles viveram como colonos, eles viveram como soldados dentro do Império Romano. E essas relações elas não eram incomuns, elas eram extremamente comuns. Porém, a crise do século V, que trouxe uma série de problemas, para o Império Romano, é que impulsionou que os germânicos entrassem em grandes levas e aí sim desestruturassem, então, o Império. O que é que os germanos trouxeram, então, de importante para essa nova sociedade? Em primeiro lugar, a ideia que nós temos hoje de fidelidade através de um contrato de suzerania e vassalagem. Então, os povos germânicos, eles não tinham um direito escrito como os romanos, mas eles tinham uma série de costumes
de tradições, de práticas culturais que eram bem peculiares e que foram então adotadas dentro dessa nova configuração territorial e política que a Europa Ocidental assumiu. Por que eu estou falando sempre em Europa Ocidental? Porque o Império Romano ele foi dividido no século IV entre Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, depois em Ravenna, e Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla ou Bizâncio. O Império Romano do Oriente, ele sobreviveu até o século XV, e é com ele que nós vamos terminar a nossa aula, tá bem? Então, voltando. Os povos germânicos trouxeram então as suas tradições, e entre elas havia essa vassalagem entre um chefe guerreiro e os seus soldados, né, aqueles que faziam parte das suas tropas, dos seus grupos. E essa vassalagem, ela era de duas formas. Ela tanto era uma vassalagem para os momentos de guerra, para os momentos de conflito, como também ela era muito importante para estabelecer alianças, fortalecer a comunidade. Então, era extremamente importante para eles essa instituição. E o comitatus, ele era criado, então, baseado em um juramento de fidelidade, por isso que eu falei essa palavra no começo, no qual aquele que é o vassalo presta um juramento ao seu senhor, prometendo-lhe não só fidelidade, mas também apoio de diversas formas. Então, essa nova configuração das relações sociais, ela vai fazer parte, então, da Idade Média e vai ter a sua origem nesse costume germânico. O que é que os germânicos tinham e que também foi, de certa forma, incorporado ao novo que deu lugar para o Império Romano? As suas práticas religiosas foram mescladas com o cristianismo, com o catolicismo, para que a igreja pudesse ter acesso a essas pessoas, ter acesso a esses novos habitantes, mas ao mesmo tempo não perder, né, a essência da religião. Então, a religiosidade cristã, ela é cheia, ela é carregada de símbolos, de elementos, de signos que foram tomados da cultura germânica. Os germânicos, eles eram politeístas, né? Cultuavam vários deuses. Vocês, inclusive, devem conhecer deuses nórdicos em função da mídia, em função das HQs, dos filmes de Hollywood, como, por exemplo, Thor, Odin, Loki. Então, essas divindades que faziam parte do panteão dos nórdicos, ela também chega, né, à Europa Ocidental, a esse centro, né, da Europa. Eu falei germânicos e agora eu estou falando nórdicos, não é verdade? Por quê? Porque são dois povos distintos e que chegam no centro da Europa em épocas diferentes, certo? Primeiro nós temos os germânicos, no século V, e lá pelo século VIII, século IX, nós vamos ter essa onda dos nórdicos também. A Europa medieval, então, ela não é feita apenas de elementos que são tipicamente pertencentes ao Império Romano ou a Roma, né, que era considerada capital do mundo, caput mundi, né, como a gente aprende em latim. Mas vai ser uma amálgama, né, vai reunir vários elementos de diversos povos e criar algo extremamente novo. Há um preconceito, há uma visão muito negativa sobre o período medieval. Inclusive, chamam a Idade Média de Noite de 1000 anos. Acho que vocês, né, já devem ter ouvido falar nisso. Porém,
é equivocada essa visão. Porque vamos imaginar então que em um território devastado por guerras, por corrupção política, por desestrutura dos serviços públicos básicos, você tem aí um esforço para a criação de algo novo que vai substituir aquela organização que existia. Então, o fato de ter esse esforço, de ter toda essa preparação, já é para ser levado em consideração como um aspecto interessante do período. Então, aqui nós vamos destravar essa visão de que a Idade Média é a Idade das Trevas, é uma noite de 1000 anos. Essas visões preconceituosas, elas não têm mais espaço nos dias de hoje. Até porque é dentro da Idade Média que surge a modernidade, que é algo que nós vamos falando, né, agora, né? Depois nós vamos discutir melhor esse tema. Então, o período medieval, ele deve ser visto, analisado, dentro daquelas potencialidades, daquelas possibilidades que foram criadas. E que por essa razão, se a gente vai fazendo um exame bem cuidadoso do período, a gente vai ver que tem muita criação, tem muita invenção, tem muita novidade importante para a modernidade também. Após então essa introdução, quero dizer para vocês que o período medieval, ele recebeu esse nome, né, na Idade Moderna, porque os modernos resolveram criar a linha do calendário ocidental que nós conhecemos, né, que eu já falei tantas vezes, tem até um vídeo aqui no canal sobre o calendário ocidental, o calendário cristão, que é um dos vídeos mais vistos, né, do meu canal. Então, depois vocês podem ir lá para fazer uma revisão, é bem curtinho. Quando os modernos, os homens da modernidade, olharam para o passado, eles se identificaram com a antiguidade, eles não se identificaram com o período anterior, que era a Idade Média. Mas por quê? Né? Porque é isso que acontece a cada época da história humana. As pessoas querem romper com o passado, mas querem fazer uma referência a ele. Então, rompem com o passado mais próximo e fazem uma referência com aquilo que está mais distante. E foi justamente isso que aconteceu. Os homens da modernidade chamaram o período que antecedeu, né, o período anterior a eles de Idade Média, mas chamaram o período anterior de período da Antiguidade Clássica e se reconheceram nesse período, e depois a gente fala sobre isso, tá bom? Sabemos então que o termo Idade Média é um termo preconceituoso também, né? Já que não diz nada. O que é médio, né? O que é médio é aquilo que nem é ótimo e aquilo que também não é ruim. Tá no meio ali, né? Tá no liminar, no limite. Então, o termo Idade Média não é interessante. Por isso que a gente também fala período medieval, medievo, também a gente vai usar essa expressão. Mas vamos imaginando que foi uma construção, né, da linha do calendário ocidental que deram esse nome, então, para o período. Voltando, o período medieval, ele tem 10 séculos e ele é dividido em duas fases. Uma fase é a fase que nós chamaremos de Alta Idade Média. E a outra fase chamaremos de Baixa Idade Média. Alta Idade Média vai ser o período de apogeu da estrutura principal, que é o feudalismo. Nós vamos falar daqui a pouco. E a Baixa Idade Média é o período marcado pelas transformações do feudalismo, que vão inclusive engendrar, criar a modernidade. O período então chamado de Alta Idade Média, ele começa no século V depois de Cristo e vai mais ou menos até o século XI. Então, dura quase 500 anos. É muito tempo, concordam? E esse período, então, ele vai ser marcado por essa transição do Império Romano
para o período medieval e do aparecimento de novas estruturas. Por exemplo, não tem mais imperador, o imperador morreu. Quem é então que vai governar? Quem é que vai liderar politicamente no período medieval? A elite herdeira da nobreza, certo? Esse conceito de nobreza, ele é gestado lá no Império Romano quando tem a classe dos patrícios, né? Os patrícios eram então considerados a nobreza. E os patrícios romanos, então, quando fugiram, quando migraram, quando foram para as suas vilas, deram origem então a um novo modelo político. Essa nobreza, ela vai viver em um feudo, certo? O feudo vai ser a unidade de produção, mas também o feudo vai ser a sede política desse novo modelo social. O nome é feudalismo, porque nós temos a inauguração de um novo modo de produção feudal. E nesse modo de produção, nós temos a classe da nobreza, nós vamos ter a classe dos religiosos, do clero católico cristão, e nós vamos ter a classe do povo. E dentro do povo teremos aí camponeses, artesãos, né? Nós teremos muitas pessoas que vão trabalhar de uma prestação de serviço para uma família, que vão ser chamados de vilões. Vamos ter pouquinhos escravos, porque o ideal era emancipar o escravo e torná-lo alguém, né, que pudesse ter uma família para criar mão de obra, isso mesmo, certo? Por quê? Criar mão de obra? Porque a economia mudou. O Império Romano quase não produzia alimentos, tudo chegava no Império Romano de outras regiões, certo? E aí, com o fim do Império Romano, com o fim das colônias que os romanos exploravam nos seus diversos territórios na bacia do Mediterrâneo, foi necessário criar uma nova forma de economia. Então, a economia produtiva da época passou a se organizar através da agropecuária, certo? Então, no feudo, havia uma parte destinada para o plantio e uma parte destinada para a criação de animais. Os feudos, eles eram enormes. E dentro desses territórios você poderia ter uma área só de floresta, de bosque, de mata. Você poderia ter rios, lagos. Poderia ter a área só de cultivo de alimentos, só de criação de animais, uma área reservada só para a caça da nobreza. Sim, a caça é um esporte na Idade Média. Então, a nobreza, ela cria então no feudo uma estrutura que o torna independente, autônomo em relação de um outro feudo, certo? Então, a sobrevivência desse período se baseia na existência dessa unidade produtiva. Então, é a nobreza que está no topo da sociedade, é ela que controla o feudo e é ela que controla as vidas das pessoas que moram nos feudos, que aí nós vamos chamá-los de servos. Se o servo mora nas terras, né, do senhor feudal ou senhora feudal, o servo, ele tem uma série de obrigações. Por exemplo, todos os dias da semana o servo trabalha, mas um dia ele tem que reservar para ir à missa, para ir à igreja, para levar sua doação para a igreja, né, seu dízimo. Então, este dia é
reservado para a religião. O dízimo, então, era algo que fazia parte do período medieval. Este servo produz alimentos nas terras do senhor feudal, no feudo. Então, este servo, ele precisa dar parte da sua produção para o senhor feudal. O nome desse imposto era talha, era uma parte para o senhor feudal. E ele precisava também trabalhar nas terras do senhor alguns dias da semana. Alguns autores dizem que são 3 dias, outros dizem que eram 4 dias, dependia muito. Esse trabalho é um imposto chamado de corvéia. Vai trabalhar alguns dias nas terras do senhor para poder pagar pelo direito de morar ali. E se o servo precisasse do moinho para moer os grãos, pagava um imposto chamado banalidades. E se um grupo de peregrinos estivesse em peregrinação para a cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e fosse lá, na choupana, na casinha do servo, e pedisse para dormir lá uma noite, né, um pouso, como a gente fala, o servo tinha que fazer, tinha que ajudar. O nome desse imposto era Tostão de Pedro, né, numa referência a São Pedro, apóstolo de Jesus. O servo tinha muitas obrigações. O que o servo não tinha era direitos. Então, os deveres eram muitos, mas os direitos eram raros. Inclusive, os servos, eles não tinham direito à educação. Muitos feudos mantinham, sim, escolas coordenadas pela igreja, mas para os filhos da nobreza. Os servos não tinham direito à instrução. E isso tornava a vida dos camponeses extremamente fatigante, cansativa, né? Trabalhar de sol a sol. E do pouco que se extraía, ter que pagar para o senhor feudal, e nas guerras ter que servir ao senhor feudal. Então, a gente, quando pensa na condição do trabalhador na Idade Média, a gente começa a refletir como é importante existir hoje a legislação trabalhista. Porque estes homens e mulheres, eles eram explorados na Idade Média ao extremo. Tanto que a expectativa de vida deles era muito inferior à expectativa que existe de um trabalhador nos dias de hoje, de uma trabalhadora, de uma operária atualmente. Então, os servos, eles eram a classe que mais trabalhava, que mais pagava impostos e que menos direitos tinha no período medieval. Mas tem aí outra classe, né? Eu falei da nobreza, falei dos servos, e está faltando o clero, né? Que está no meio da nobreza e dos servos, o clero. Clero é aquele que faz parte das ordens ou da igreja, né, da religião católica cristã. E esse clero, ele podia ser o alto clero ou o baixo clero. O alto clero são os altos sacerdotes, como por exemplo, o papa, o cardeal, o arcebispo. E o baixo clero eram aqueles que tinham acesso ao povo, como por exemplo, os padres, os monges, os frades, até o bispo, ele tinha um contato mais próximo com a comunidade. No baixo clero, né, nós temos também uma outra divisão entre aqueles que eram do clero regular porque seguiam uma regra de uma ordem religiosa, e aqueles que eram do clero secular, de séculum, né? Aqueles que tinham contato com o mundo, com a realidade, ou seja, que atendiam às pessoas. Então, o clero regular morava em mosteiros,
né? Tinha uma vida regrada, baseada no trabalho, na obediência, no voto de castidade, e no estudo, porque muitos desses que estavam dentro dos mosteiros, das abadias, eles eram monges copistas, né? Trabalhavam lendo os escritos antigos que sobreviveram no Império Romano e reescrevendo, fazendo livros, né? Fazendo cópias, por isso que eram chamados de monges copistas. E muito do conhecimento que nós temos hoje sobre o Império Romano, sobre a filosofia grega, sobre a vida na Idade Média, devemos a esses monges copistas. Já o clero secular era composto então por essas pessoas, né, religiosos, que lidavam diretamente com o povo. Então, os padres que celebram os ritos cristãos e os frades que orientam a comunidade cristã. O clero era extremamente importante na Idade Média. Por quê? Lá no começo eu falei para vocês que a Igreja Católica Cristã foi a instituição que sobreviveu à invasão dos povos bárbaros. Eu disse para vocês que ela criou uma unidade desses povos germânicos com os povos do Império Romano. E essa unidade é a unidade cristã, né? Uma identidade cristã, certo? Então, a sociedade ela foi organizada de forma que a igreja ela faz parte da elite. A igreja está no topo da sociedade, junto com a nobreza, e os servos existem tanto para trabalharem para a nobreza como para a igreja. Falei para vocês, né, que existem impostos para a igreja, impostos para a nobreza, não foi isso? Pois bem. Há então uma sociedade hierarquizada, ó. Tem três, né, camadas essa sociedade, certo? Tem três classes sociais. E nós temos então um modelo social imóvel. Por quê? Porque a pessoa não vai dormir camponês e acorda príncipe. Não era possível. Quem era lá da classe dos servos, né, dessa última classe, esse último estado da sociedade, ascender. Ah, professora Andréia, por favor, eu já assisti muitos filmes, muitos desenhos, e muitas mulheres na Idade Média eram reconhecidas pela sua beleza, pelos nobres, e essas camponesas viravam depois princesas, rainhas. Esqueça isso. Isso é ficção. Isso é entretenimento. A história é diferente. Na história não havia essa grande mobilidade social. A história do período medieval ela é marcada por essas divisões entre as classes e por lutas, que a gente vai falar depois, tá bom? Socialmente, então, já sabemos como funciona. Agora vamos falar de economia. Eu já disse para vocês que o feudo é a unidade produtiva. Eu também já disse que no feudo há produção da agricultura, ou seja, o cultivo de alimentos, e da pecuária, a criação de animais. O feudo ele tinha divisões. Tinha uma área chamada manso senhorial, que era só de desfrute do senhor feudal, da sua família, dos seus, né, acompanhantes, da sua corte. Um manso para os camponeses trabalharem, chamado de manso servil, onde eles moravam, inclusive, né? Que não eram as melhores terras, diga-se de passagem. E nós tínhamos, então, áreas comuns, chamadas de mansos comunais. Manso comunal era aquela área que o servo podia frequentar, por exemplo, para coletar frutas, para caçar pequenos animais como coelhos, lebres, porque a grande caça, né, os grandes animais eram reservados apenas para a nobreza caçar, para se divertir, porque a caça
né, dos camponeses era para alimentação, mas a caça da nobreza era para diversão. O que acontece então? O feudo, ele tinha que ser autossuficiente, ele tinha que produzir os seus próprios alimentos. Então, no feudo, além de ter essa diversidade, né, de atividades, havia também um cuidado depois para que esse solo não ficasse desgastado, não ficasse empobrecido. Então, no finalzinho da Alta Idade Média, vai surgir um sistema chamado rotação de culturas. Cultura no sentido de cultivo, tá? De plantio. Então, por exemplo, né, em uma colheita, né, uma colheita era reservada para o trigo. No ano seguinte ou no período seguinte, esse campo de trigo ficaria em repouso. E no período seguinte de plantio, ele receberia ervilhas, que exigem menos nutrientes do que o trigo. Um outro campo que estava com ervilhas receberia então o trigo em seguida e ficaria em repouso no próximo plantio. Então, isso dava a possibilidade do solo se recuperar e assim garantir um aumento da produtividade dos alimentos. A Alta Idade Média, ela é então marcada por essa grande mudança e essa incrementação, nessa invenção, vai ser também, como eu posso dizer, melhorada pela descoberta do arado, certo? O arado é uma ferramenta que se usa para abrir sulcos, né? É como se fosse um garfo, ó. Vai abrindo sulcos na terra para as sementes serem lançadas, né? Quem já plantou aqui, né? Já fez pelo menos um plantio, já abriu com o dedinho lá, né? Imagine fazer isso em um campo, né, com hectares, por exemplo. E aí o que acontece? No começo da Alta Idade Média, havia muita dificuldade para alimentar as pessoas, né? Eles estavam ainda se habituando a esse novo sistema de produção em um único território, sem acesso a outras fontes de matéria-prima. Mas com a invenção da rotação de culturas e do arado, por exemplo, as coisas elas passaram a ser mais rápidas e a produção de alimentos aumentou tanto que aconteceu o aumento da população e também aconteceu o aparecimento de novas atividades. Por quê? Todas as pessoas antes estavam voltadas para a produção de alimentos. E agora, como havia mais alimentos produzidos, havia um excedente, um estoque, elas podiam se dedicar a outras atividades. Outro elemento aqui que é importante a gente destacar é que a economia ela era baseada em trocas. Por quê? Com o fim do Império Romano, desapareceram as moedas, né? O dinheiro deixou de circular. E aí, cada feudo, então, criava as suas regras para fazer as trocas comerciais. Então, geralmente, um artesão fazia uma bota de couro e procurava um camponês para fazer uma troca desses alimentos. Era a forma que eles tinham na Alta Idade Média de adquirirem produtos que eram necessários e, ao mesmo tempo, né, suprirem as suas necessidades básicas. O período medieval é um período sustentável, certo? Então as pessoas elas não têm um consumo exacerbado porque não é possível. O consumo é dentro dos limites da aquisição, dentro dos limites do recurso, e inclusive havia um controle muito grande sobre a produção, que eu vou falar agora mesmo. Nós já falamos então sobre sociedade, economia, cultura, e agora vamos falar sobre as mudanças da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. No período do século XI, os muçulmanos eles já estavam na Península Ibérica e eles também já estavam em Constantinopla, né, nas proximidades de Constantinopla, tentando, né, invadir o Império Romano do Oriente.
Então, as tentativas de invasão foram muitas, né, a partir desse período, a partir dessa época. Na Península Ibérica, eles estavam desde o século IX. Então, percebam, né, que os muçulmanos, desde o século VII, quando Mohammed criou, né, o Islã, eles estavam tentando se expandir. E estes homens e mulheres, eles conquistaram Jerusalém. Nada mais do que natural, já que a Arábia é vizinha da Palestina, né? São áreas comuns, são povos semitas, então há uma grande similaridade cultural e étnica entre esses povos, o que inclusive não justifica os conflitos que nós vemos hoje. Pois bem, esses povos, então, conquistaram Jerusalém. E no século XII, o Papa da Igreja Católica decidiu convocar os cristãos para retomar Jerusalém dos árabes, dos muçulmanos. E criou, então, um conceito de uma guerra religiosa chamada de cruzada. As cruzadas eram, então, movimentos armados organizados pela Igreja Católica numa união com a nobreza e que tinham vários objetivos. Um deles era retomar Jerusalém dos muçulmanos, mas existiam outros, como, por exemplo, a busca de novos territórios, a necessidade de se lavar a honra, a busca por direcionar essa violência na Europa para outro território, até porque o período medieval ele é marcado sim por violência. O período medieval é uma época que nós temos uma série de práticas culturais que são extremamente agressivas, como por exemplo, né, os torneios, os duelos, as lutas de justa. Só para começar. Havia sequestros na Idade Média, né? Inclusive dos filhos da nobreza que não conseguiam chegar a receberem o feudo como herança, porque não eram os filhos mais velhos, não eram os primogênitos, e criavam grupos, né, organizados de bandidagem. Então, a Igreja Católica queria deslocar essa onda de violência para fora da Europa, para o Oriente, e levou então para Jerusalém através das cruzadas. As cruzadas criaram ordens de cavaleiros, né? Nós conhecemos muitas delas, mas as mais famosas são os cavaleiros, a Ordem dos Cavaleiros Templários, ou do Templo de Salomão, a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, ou dos Cavaleiros do Hospital de São João, e a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, mas existiam outras ordens também. E o objetivo era lutar contra os muçulmanos, tomar essas terras, mas também adquirir novos territórios, riquezas. E isso tudo não só criou uma grande tensão que permanece até os dias de hoje entre Ocidente cristão e Oriente muçulmano, dentro do próprio Oriente entre judeus e muçulmanos, mas também criou uma grande transformação no período medieval. Por quê? Porque com as cruzadas, rotas de comércio foram reabertas entre Ocidente e Oriente. E isso criou o quê? Criou uma mudança dentro do período medieval, dentro da Alta Idade Média, porque as pessoas passaram a morar em burgos, em áreas fortificadas. Dentro desses burgos existia o comércio, que agora, graças a esse intercâmbio cultural com os turcos, né, com os muçulmanos especificamente, havia um fluxo de mercadorias, de moedas, né? Os muçulmanos criaram, por exemplo, o cheque, a ideia de banco, né? De casa de câmbio, onde você pode trocar moedas diferentes pela moeda corrente naquele local. Então, percebam que as cruzadas elas são um ponto de divisão entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. E a partir então desse afluxo de mercadorias, de riquezas, de dinheiro,
surgem então os burgos, são feiras fortificadas que vão dar origem a uma nova classe social. Uma classe social que vai enriquecer com o comércio, que é a burguesia, os moradores do burgo, a burguesia. E essa classe social, ela não estava na nobreza, mas também não queria estar entre os servos. Ela cria aí um novo segmento da sociedade e ela vai lutar para conquistar direitos, inclusive o direito de gerenciar a própria cidade, né? É o próprio burgo. Eu já estive em um burgo e imagino, né, naquelas muralhas, me imagino em Óbidos, por exemplo, que fica em Portugal, como é que não era aquelas ruas estreitas, fervilhando de pequenos comércios, né, que alimentavam a sociedade, alimentavam a economia. Com, então, o crescimento do comércio, nós vamos ter também o crescimento das cidades. Então, a Baixa Idade Média vai ficar conhecida como o renascimento comercial e urbano. E por essa razão é de extrema importância para a transição do período medieval para o período moderno. Na Baixa Idade Média, nós também vamos ter a importância do incremento do surgimento das universidades, das escolas, agora mais ampliadas, mas ainda não para os servos. E nós vamos ter, então, o surgimento de mudanças culturais fortes o suficiente para implementarem, então, as mudanças essenciais para a chegada da modernidade. O período medieval ele começa a se encerrar dentro de uma grande crise também. Apesar do renascimento comercial e urbano, a Idade Média vai conhecer guerras prolongadas, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, entre a França e a Inglaterra, e que tem Joana d'Arc, o símbolo principal desse conflito. Fica a dica para vocês aprenderem mais sobre esta mulher. E tem também uma grande dificuldade surgida com o crescimento das cidades, que é o aparecimento das endemias e pandemias, né, das doenças, como, por exemplo, a peste bubônica, que era chamada de peste negra pelas manchas escuras que apareciam na pele das pessoas, que depois se transformavam em grandes bolhas, bubões, né, com pus, com secreção, que estouravam e as pessoas passavam a sangrar até a morte. Era algo que consumia as pessoas em uma semana. Então, doença, guerra, levou à fome, à morte, e tudo isso teve que ser solucionado, buscar uma solução. As pessoas buscaram muito uma cura para a peste bubônica na Idade Média, mas ela subiu sozinha, né? Tempos depois de ter consumido milhares de vidas do período medieval. Então, eu espero que vocês compreendam que a crise do final da Idade Média ela foi essencial para que os homens e mulheres descobrissem soluções para esse problema. E buscando essas soluções, transformaram a política, a economia, a sociedade, dando origem à modernidade. A modernidade, ela nasce na Idade Média, mas ela é implementada pela conquista do mar, do grande mar tenebroso do Oceano Atlântico e a busca por novas rotas de comércio. Quando Constantinopla, sede do Império Romano do Oriente, cai pelas mãos dos turcos otomanos, e aí sim é necessário se buscar um novo caminho para o comércio, e esse caminho vai ser marítimo e vai ser realizado pelas grandes navegações, com Portugal saindo na frente como pioneiro desse processo. Espero então que vocês tenham entendido esse panorama geral sobre o período medieval.
Depois vocês vejam um vídeo que tem aqui sobre a Inquisição, que eu já gravei, para compreenderem também essa instituição que nasce dentro da Idade Média e que perdura até a Idade moderna. E convido então a aprenderem mais sobre esse período tão importante da história humana. Um forte abraço, vejo vocês em breve. Tchau, tchau. Fiquem bem.